É comigo mesmo, na intimidade pode me chamar de brother. Tá começando mais uma edição do Diretoria FC, aqui no nosso canal, Nosso Futebol. Rodada do final de semana, com algumas surpresas ou não? A última rodada, já tem ideia do que o seu time precisa? Quem depende de si? Quem depende de si e dos outros? Eu dependo deles, que estão comigo aqui para fazer mais um programa Diretoria FC. Alô, Lulinha, cadê aquele boné de Playboy que você tá aqui, chegou comigo? Pô, bota esse boné, Daqui a pouco eu coloco o bonezinho aqui, ó. Aí, ó lá, Playboy, ó. Museu. Hoje é aniversário do Adriano, você tá parecendo que vai pra festa do Adriano hoje, o Imperador. É. Ele convidou, mas eu, lamentavelmente, eu não posso ir. Manda um recado pro Romário aí. Abraço, Romário? É, também. Romário, fala peixe. Romário é parceiro, né? O senador. Tem que vir aqui, hein, senador? Fala, senador Romário, ele vem. O Romário agora também virou concorrente, né? Ele agora tem podcast, entrevista, mas é isso aí. Como diz o Rubinho, presidente da federação, a fazenda é grande, cabe um boizinho de todo mundo ali, tem espaço para todo mundo. Dá para dividir arroba? Dá para dividir tranquilamente. O que é que você quer saber? Quero seu destaque. Eu quero abordar aqui alguns assuntos, por exemplo, o drible do Wesley, lateral do Flamengo, no jogo contra o Vasco da Gama, causou muita confusão, Palhaçada, né, Lu? O palhaçado o quê? Eu achei reclamar disso. Sim, besteira. Futebol não é arte, né? Futebol Alegria. É arte. Aí o Wesley mandou bem. O Coutinho fez isso várias vezes. Já viram o Ronaldinho Gaúcho jogar, que ele olha para cá e toca para lá? Fantástico. Então é do futebol, né? O Vasco tava pilhado, né? Porque, olha, pelo amor de Deus, o time do Vasco, impressionante que no início do segundo tempo jogou bola. Ficou pressionando o Flamengo durante uns 14 minutos, mas acabou o gás, né? Depois eu quero abordar aqui, se der tempo, que a pauta hoje está recheada. E você é filho da pauta, Lula? Eu sou filho da pauta. Todos nós somos. Todo claro, mundo que evidente. trabalha em rádio, jornal, TV. jornalismo é filho da pauta. Isso. E tem muito filho da pauta na imprensa. O rebote, né, cobrança de pênalti, o Duarte depois pode comentar também que ele é mais inserido. Que o Colina, aquele careca lá, o árbitro Colina, né? Ele tá sugerindo pênalti, por exemplo, cobrado e o goleiro defendeu, deu rebote, acabou. Não tem mais rebote. Não, ainda tem, mas isso vai ser estudado, analisado. Não, para não ter mais rebote. O Washington Rodrigues, o Apolinho, que né? Deus o tenha. Papai do nosso Bruno Rodrigues, ele dizia já na Rádio Nacional, pênalti é assim, só falta amarrar o goleiro, coloca uma algema no goleiro, porque ele não pode se mexer, e com o passar dos anos foram diminuindo cada vez mais as chances de defesa de um goleiro no pênalti. Tem que ficar com o pé na linha, não pode fazer isso, não pode coçar o nariz. E o Colina agora está entendendo que aquele rebote, o goleiro defendeu, mesmo que tenha na sequência do lance surgido o rebote, não pode mais pegar, para aí cobra um tiro de meta. Você isso é um assunto legal. Bom batedor outra de coisa, pênaltis? a camisa, eu coloquei essa camisa aqui, Flamengo, essa camisa é de um clube do Rio Grande do Sul. Mas pode fazer programa com camisa de clube? Brasil de Pelotas, pode, você pode colocar do Botafogo, do Madureira, do Duarte já usou várias aqui, não já? Do Santeria? Então. Mas teve um amigo nosso essa que aqui usou... é do Brasil de Pelotas. Mas teve um amigo nosso que usou a camisa do Bangu. O que aconteceu, rapaz, hein? O Bangu, olha... Cadê ele, hein? O Varela esteve aqui no programa, o nosso querido presidente do Bangu, o Varela. Isso. E a partir de um comentário do Ricardo Mazella, o Bangu começou a cair, afundar no campeonato. Ele disse pro Varela, presidente, esse time é fraco, hein? E o Bangu aí foi caindo, caiu. Uma pena, né? Chato, né? A gente falar sobre isso. O Álvaro Oliveira Filho falou certo. Mas o futebol do Rio é tranquilo. Ele disputa aí agora o que? CB? A2 e volta rapidinho. Então, essa queda do Bangu aí não é pra assustar ninguém, não. Tomara, né? Mas olha, cadê ele, hein? Sumiu, né?
Toninho, cadê ele? Onde que ele está, Toninho? Não sei. Desde que eu voltei, eu nunca mais o vi. Estava no Será Maracanã. que o problema é contigo? Estava no Maracanã. Tá fazendo barbudo, o quê? Fazendo o quê? Barbudo, abandonou? É meio triste. Tipo náufrago mesmo do filme. Toninho, seu destaque, alguma surpresa na última rodada do campeonato? Alguma notícia interessante internacional, já que você é o nosso correspondente para assuntos internacionais? Tudo tranquilo? Tudo bem, Sérgio. Para todos os nossos telespectadores. Ô Sérgio, me preocupa, e isso já foi até falado pelo querido colega Lédio Carmona no Sport TV, no jogo do último sábado, do Clássico, e ele foi muito criticado nas redes sociais por ele falar a verdade. E eu assino embaixo aquilo que ele disse em relação ao Vasco. Me preocupa muito, muito o Vasco. E o torcedor que não, a gente não tem que tapar o sol com a peneira, a gente tem que dizer aquilo que é a verdade. O time do Vasco é fraco, é um time hoje que vai disputar, se for disputar com esse elenco, o Campeonato Brasileiro da Série A é um concorrente sério para ser rebaixado. É isso? Exatamente, é isso. A gente não pode dizer tapar o sol com a peneira. Não tem como. O time é fraco. Não tem. Hoje o Vasco não consegue brigar com nenhuma das equipes aqui do Rio de Janeiro. Que isso, de ponta, não consegue nem com os chamados. A briga é entre eles, o Verratti com o goleiro Léo Jardim discutindo. O Vasco tem, na minha opinião, o Vasco tem dois jogadores interessantes. Um é o Verratti, que é um artilheiro nato. Cavaleiro solitário. É um Verratti. E o outro é o goleiro. É o goleiro. O resto... Tem o lateral esquerdo também, né? Quando ele é... O PH, o Paulo Henrique? Não, o esquerdo. O Piton. O Piton. O Lucas Piton. O Piton, muito bom. Mas eles não vão ao ataque. Eles ficaram completamente, no jogo de sábado com o Flamengo, ficaram completamente proibidos de ir ao ataque, de apoiar o ataque. Incrível isso. Se eles não apoiam o ataque, o Verratti não pode tentar fazer nada. Bom, enfim, então o torcedor do Vasco, olha só, não é falar mal do time, não é falar mal de ninguém. É a realidade. Hoje o time do Vasco, com este time que tem no papel, é um candidato seríssimo ao rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Lógico, vai contratar jogadores? Evidentemente que sim. Então, aí a gente vai ver mais à frente. Mas nesse momento verdade é que o futebol é assim, o torcedor, ele pode criticar o time dele, esse time é uma merda, o Vasco não joga nada, xinga a diretoria, o torcedor. Quando vem a imprensa... Não é? E até com equilíbrio e analisando dentro do que está acontecendo, aí a torcida se revolta. Esse cara é contra o Vasco, ele é contra o Botafogo, que é típico de torcedor apaixonado, sim, né? Ele claro. pode enfiar lenha no time dele, na diretoria, mas vem a imprensa, o cara já não aceita. É contra... Quer derrubar. Independente do cara ser crítico, né? Independente do cara ser crítico. Porque a gente tem que levantar aqui o seguinte, eu já coloquei isso na Band News e falo aqui também no nosso futebol. Olha só, o Felipe Coutinho ele não foi contratado para ser a grande estrela desse time. O cara da criação. Do meio de campo, da experiência. O Felipe Coutinho, quando ele foi negociado pelo Vasco, foi para Inter de Milão, teve passagem pelo futebol espanhol. A grande participação do Felipe Coutinho no exterior foi no Liverpool. Foi onde ele teve realmente o grande destaque. Perfeito. Do Liverpool, ele foi negociado depois para o Barcelona. O Barcelona pagou uma fortuna na época por ele também. As primeiras partidas foram razoáveis, depois sumiu. Foi para o Bayern de Munique, foi campeão da Champions League quando a gente teve aí o problema da Covid, que não tinha torcida, mas ele era reserva no Bayern de Munique. Foi pro Aston Villa, não teve destaque nenhum. Depois foi jogar no Qatar e agora veio pro Vasco. Enfim, na seleção brasileira também passou assim. Você acha que acabou então? Coutinho acabou ou esse Coutinho, a parte física ou psicológica, ou a pressão que exercem sobre ele para ser o salvador da pátria, isso tudo tem atrapalhado o rendimento dele? Eu não sei o que está acontecendo com o Felipe Coutinho, porque é um jogador talentoso. Eu acompanhei o início da carreira dele no Vasco. Sim. É um jogador muito talentoso, era um jogador que tinha qualidade técnica muito acima, né, da média que a gente tinha aqui no Brasil. Só que atualmente o pessoal espera muito dele e ele não consegue deixar nada em campo. Não consegue render. Não consegue render. Tudo bem que ele teve uma série de problemas aí, de lesões físicas e tal. Enfim, então eu não sei. Então, olha, torcedor do Vasco, não fica chateado comigo não, mas é a realidade. Se essa é a realidade para o restante do ano, eu fico imaginando para agora.
para agora o campeonato estadual, se o Vasco vai ou não conseguir a classificação para a semifinal. Eu já vou atualizar os resultados e vou trazer também a tabela. Mas antes, já que o assunto inicial e que rendeu logo no início do Diretoria FC foi o Vasco, atenção, contratação. O Vasco fechou acordo com o Krylia Sovetov. Gostou da pronúncia? Sorvetão? Não, Sovetov. Sorvetov. Da Rússia. Está trazendo Benjamin Garré, atacante argentino de 24 anos, é o primeiro reforço do clube para o setor do ataque nesta janela de transferências. Da série Perguntar Não Ofende. Alguém conhece ele? Qual é o nome do time? O time é o Krylia Sovetov. Prazer, Antônio Carlos Duarte. O Corinthians tem o Garro e o Vasco agora terá o Garré. É isso? Garré. Tem um acento agudo no E. A gente não conhece o cara, não temos aqui informação sobre ele, de repente, não é? O pessoal lá do Vasco, como é que fala? É o Scout, é isso? O Scout. Quem tá lá é o Marcelo Santana. Então, que faz parte... O Scout detectou, vamos ver se o Garré tem bola. Se o Garré, fala de novo, Lula. Garré. Tem se bola. For meio afrancesado, é Garré. Aí tem bola? Tem bola? Olha, tem uma homenagem para você hoje no programa aí. Mentira. Um flamenguista pediu para mandar um alô para você. É mesmo? Lá, segunda hora, quando você falar, eu quero ouvir a homenagem, vai entrar. Então tá legal. Gostei, já vem sacanagem aí. Mas tudo bem. É coisa do brinquinho, isso Pode é coisa... Agora? Então vamos lá, é um flamenguista que é teu fã. E falou, pô, Lola, eu queria mandar uma mensagem, aí mandou naquele número nosso aí que nós colocamos no Zap. Tá sempre aqui embaixo. Manda aí a homenagem para Zé Encrenca. Alô, amigo do nosso futebol. Sou J. Osório, sou Flamengo. Quero mandar um alô para o Zé Encrenca. Zé Encrenca, você é uma mala pesada. Ele me chamou de mala pesada. Mas é teu fã. Meu fã, né? Ele já faz parte também aqui do contexto, né? É aquele seu amigo. Não, esse eu nem sei quem é. Ele não me procurou e pediu pra gravar, eu falei, claro, e agora vai ser assim, eu quero elogiar o Duarte, eu vou gravar. Manda lá de Belém, mandou, vai pro ar. Se ele falou que eu sou mala pesada porque eu trabalho em rodoviária no aeroporto, né? Ele não tem rodinha, não tem? Tá legal. Olha aqui, então vamos fazer aquele chamado raio-x. Ô, Sherlon, por gentileza, coloca na tela, porque, Toninho, nós estamos chegando à penúltima rodada do Campeonato Carioca. Nós vamos colocar a classificação para que vocês possam acompanhar comigo qual é a possibilidade de classificação ou não do seu time a partir de agora. Antônio Carlos Duarte, antes da gente analisar clube por clube, por gentileza, como é que está a classificação do campeonato, por favor? Flamengo e Volta Redonda classificados. Isso aí já estão, falta definir quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo, para ver a questão do adversário, que é bom lembrar que o primeiro enfrenta o quarto e o segundo enfrenta o terceiro. Então, Flamengo e Volta Redonda classificados com 20 pontos. Aí nós temos o Madureira, que só depende dele. Na última rodada tem 15 pontos. O Vasco, Fluminense com 14. Fluminense esqueceu de fazer um gol ontem, que se tivesse feito um gol já ultrapassaria o Vasco, mas esqueceu. Temos o Botafogo com 13, Sampaio Corrêa com 13, Nova Iguaçu com 13, Maricá com 12. Maricá perdeu uma boa oportunidade de chegar ali na classificação. Acho que o Maricá tomou uma chinelada da Portuguesa. Maricá só na Taça Rio. Acho que dificilmente vai conseguir entrar aí nas semifinais. Lembrando que a Taça Rio é do quinto ao oitavo. Então, Maricá com 12, Boa Vista 11, Portuguesa sem chance já com 10, e o Bangu já rebaixado com 4 pontos. Lulinha, é fato, um carioca legítimo, o cara que mora no Rio de Janeiro, vai chegar e vai fazer a pergunta assim. Eu gostaria de fazer a pergunta pro Luiz Carlos Silva. Lulinha, ô brabo, ô parceiro, quantos times grandes vão ficar de fora? Fala aí, Lulinha, pra esse parceiro. Você apostar assim, pela tabela ali, o Volta Redonda tá dentro, né? O Flamengo e Volta Redonda. Um grande já tá fora. Um grande já tá fora, Lula. Qual é o próximo jogo do Madureira? A gente sabe quem que o Madureira vai encarar. Nova Iguaçu, lá no Laranjão.
e o Vasco pega o Botafogo. O Vasco pega o Botafogo então, no Clássico em São Januário, hein? Se o Madureira derrotar o Nova Iguaçu, que o time do Nova Iguaçu não é mais aquele. Sim. Né? Ontem no Maracanã, contra o Fluminense, ficou claro. Deu um gol logo de cara pro Fluminense. Mas o Nova Iguaçu ainda disputa a vaga, Lula. Tem 13 pontos. Mas ele tem 13, o Madureira tem 15, tem 2 a mais. E aí, se ele vai para 16. Se o Madureira vence o Nova Iguaçu, ele vai para 18 pontos. Sim. O Vasco, se empatar com o Botafogo, o Vasco fica com 15. Sim. E o Madureira dispara. Aí fica faltando o quê? Mais um jogo, né? Não, acabou. Essa é a última rodada, Lula. Acabou, então acabou. Acabou. Então, mas o Nova Iguaçu não vai ser uma carne assada. O Nova Iguaçu não vai ser uma carne assada, porque ele ainda pode conseguir vaga. Mas o Madureira, pelo que a tabela diz, a tabela tá aí dizendo, o Madureira tem mais elenco hoje e tem camisa pesada também, o Madura do nosso Elias Duba. Elias Duba, tem que vir aqui também, presidente. E o Márcio Duba também, Márcio Duba que é o filho do Duba, tá mandando que é também, o né? cara que manda na federação, depois do Rubinho, né? Pô, que legal, manda não, né? Ajuda a administrar, né? A gente fala manda, mas como aqui todo mundo manda e ninguém manda nada. Aqui o nosso diretor nunca aparece, mas manda, que é o Lula. Exatamente. Sacanagem, né, Lula? E aí, quantos grandes vão ficar fora? Antônio Carlos Duarte. Eu, quando voltei de férias, eu disse logo que um seria de certeza. E a grande possibilidade de 2 ficarem de fora. Então, pelo menos o 1 eu acertei. Agora, 2, talvez, dependendo aí muito da situação. Acho que o Fluminense não perde o jogo dele, pro Bangu. Isso aí é muito claro. O Bangu já rebaixado. O Fluminense vai a 17 pontos, portanto ficaria com 17, mas aí ficaria na dependência do resultado do Madureira e do resultado do Vasco, né? Ou seja, o Vasco teria que vencer o Fluminense e Vasco nesse momento tem o mesmo número de pontos. Então, e eles estão iguais quase em tudo. O Vasco só está na frente pelo número de gols marcados, né? O Fluminense faltou um golzinho lá para conseguir chegar a ultrapassar o Vasco. Então o que acontece? Precisa o Fluminense que o Vasco, mesmo que o Vasco vença, o Fluminense vai ter que fazer um placar superior. E o Fluminense já vai entrar em campo sabendo o que vai precisar no jogo contra o Bangu, porque o Vasco e o Botafogo já vão ter jogado antes. Entendeu? Então eu acho que, olha, Madureira tem grande chance de passar. O jogo com o Nova Iguaçu não é uma carne seca, como é uma carne assada, como você disse. Acho que vai ser um jogo difícil, mas acho que o Madureira tem grande chance de passar. E aí, meu amigo, Vasco, Fluminense e Botafogo vão se degladiar para ver quem vai ser a última equipe a entrar. Eu vou dar minha opinião. Diga lá. Flamengo dentro, Volta Redonda dentro, Madureira dentro e Fluminense dentro. Vasco, Botafogo, Sampaio Correia e Nova Iguaçu vão disputar a Taça Rio. E o Botafogo pode ser... Tricampeão da Taça Rio. Tricampeão da Taça Rio. Serve pra alguma coisa, Lula? É uma conquista, tricampeão da Taça Rio, né? Tem o troféu, vai lá pra sala de General Severiano. E quem ganha a Taça Rio disputa a Copa do Brasil. Disputa a Copa do Brasil. Agora, se não vencer, porque aí entrando o Vasco, a briga vai ser com o Vasco. O Botafogo pode ficar fora da Copa do Brasil? Vai depender de uma coisa, né? De sérios critérios no Campeonato Brasileiro. Se você não conquistar o Campeonato Brasileiro, você se ficar entre os 4, você tem condições de se habilitar de acordo com o ranking também da Confederação Brasileira de Futebol. Na verdade, isso serve para os pequenos. Porque os grandes, com certeza, vão ter sempre espaço para disputar a Copa do Brasil, não é verdade? Você vai deixar de fora esses times. Botafogo, um Vasco, um São Paulo, um Palmeiras, um Corinthians. As pessoas que manda. Não, sabedores, as pessoas da CBF que lá fora, quando esses times vão lá fora, que consegue ter um bom público, dar boa renda lá pros votos que eles precisam lá dos interiores do Brasil. E essa semana já tem, nesta terça-feira, quem começa na Copa do Brasil? Vasco União do Rondonópolis. O jogo seria, né? O regulamento é diferente esse ano. Esclarece aí, por favor. Esse ano empatou, meu amigo, vai pra pênalti. É verdade, até o ano passado, o visitante, nas primeiras rodadas, quando empatava, estava classificado. Agora não. E na verdade você lembra no passado, tinha aquela coisa do gol na casa do adversário, lembra, Lula? Depois acabou, né? Morreu. E agora ficou ruim para time grande. E vai ter time grande dançando na Copa do Brasil. Vai ter. Porque os caras vão jogar tudo
tudo naqueles campinhos menores. Com certeza. E leva para empate. E aí, público, casa cheia. E aí vai a decisão para pênalti. E o pênalti você já viu, né? Você pode dar um azar, uma bola na trave, um chute para fora, não é? E, enfim. Vai, e bola na trave não altera o placar. Como diz o Skank, bola na trave não altera o placar. Muito bem, então a última rodada pra gente confirmar, hein? Flamengo e Maricá, Vasco e Botafogo, Boa Vista e Volta Redonda, Nova Iguaçu e Madureira, Sampaio Correia e Portuguesa, Fluminense e Bangu. Por que eu não falei os locais e também não falei os horários? Porque até o momento em que estávamos gravando este nosso programa, que você confere nesta segunda-feira, a partir das 23 horas e reprise amanhã, na manhã de terça-feira, aí vamos ter a confirmação com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. A propósito, pode tirar da tela, Sherlon, que nós vamos mudar de tema. Quais são os nossos canais de interatividade também para a galera nos acompanhar, Lula? Canal 567, claro, 602 Sky, 51 no Zapping, para você conferir. Você está conferindo agora no canal linear. Lembrando que o nosso futebol tem os canais de streaming, tem 3 canais, que são os canais onde a galera aí que gosta do Campeonato Paulista pode ir lá pagar e paga lá um valor mensal e acompanha o Campeonato Paulista que teve aí o retorno de Neymar, o menino Ney. É verdade, Toninho, Neymar de pênalti pelo menos já fez o seu primeiro gol nesta volta com a camisa do Peixe e já estão considerando que aos poucos ele está conseguindo encontrar aquele preparo físico, eu não vou falar ideal, mas um preparo físico de jogador de futebol, né? Porque até então ele só era popstar, não era jogador de futebol. E aos poucos também fazendo aqueles dribles e a qualidade que a gente sabe que ele é capaz, né? Saiu da última colocação e assumiu a liderança do seu grupo no Campeonato Paulista, que estava mal. Aliás, o Palmeiras está muito mal. O Palmeiras, que é o atual bicampeão paulista, pode ficar de fora. Inacreditável. Né? Não entrará entre os 8. Entre as 8 equipes que vão disputar. E o Corinthians arrebentando. O Corinthians está muito bem, enfim. Então é bom a gente ver o Neymar de volta. Aí me perguntaram, a próxima convocação, Neymar? Eu falei, não, cedo. Muito cedo. Você acha que ele não será chamado? Não, ainda não. Segura. Você não vai queimar etapa com um cara como ele, né? Segura um pouquinho mais. Eu acho que é muito cedo para pensar em convocação do Neymar agora. E você, Lula, acha que ele vai ser chamado? Eu acho que vai, até porque tem gente grande aí defendendo, né, o retorno de Neymar à seleção brasileira, e dizem que no grupo da seleção ele é querido pelos jogadores, né? Não sei que tipo de liderança, mas Neymar é um cara alegre, né? Ele é um cara extrovertido, tem bola. Eu acho que ele vai se enquadrar e ele sabe que é a última oportunidade dele de conquistar um título mundial. Eu acho que ele será convocado com certeza. Ele já jogou bem no jogo contra o Água Santa, né? Foi o adversário, foi o Água Santa. Ele jogou bem, achei que ele foi bem. Fez um gol cobrando pênalti e depois deu uma assistência. Caído, perto da marca do pênalti, mesmo caído, ele deu um toque para o Guilherme, que chutou a bola com violência no ângulo e fez o terceiro gol do Santos na vitória sobre o Água Santa. Maravilha, então mais do Campeonato Paulista você confere aqui no nosso futebol, como disse há pouco Luiz Carlos Silva, e você tem várias opções para acompanhar o Diretoria FC e, claro, todo o nosso produto aqui do nosso futebol. Mudando a pauta, mas evidentemente falando daquilo que é o nosso prato principal, Campeonato Carioca, futebol do Rio de Janeiro. Copa do Brasil, Toninho já falou, o Vasco da Gama vai enfrentar União Rondonópolis nesta terça-feira e o Fluminense joga semana que vem contra o Águia de Marabá. Mas, Toninho, tivemos mais um Flamengo e Vasco, um Vasco e Flamengo, Flamengo superior, amassou o Vasco? Primeiro tempo, totalmente. O Vasco no primeiro tempo não viu a cor da bola. No segundo tempo, como disse o Lula no destaque dele, ali os primeiros minutos o Vasco ainda conseguiu suportar alguma coisa,
mas de forma extremamente inteligente, o Felipe Luiz viu que o Vasco estava começando a crescer no jogo. O que ele faz? Ele coloca mais um zagueiro, coloca o Danilo como uma espécie de líbero, coloca o Léo Ortiz de um lado, Léo Pereira do outro, avança um pouquinho mais o Wesley, e o Varela, ele viu que o Varela já estava com cartão amarelo, foi inteligente, tirou o Varela, porque o Vasco estava provocando ali e o Flamengo poderia ficar com 10 jogadores, tirou o Varela, recuou um pouquinho o Michael para fazer ali ali atrás, pelo lado esquerdo. Deu azar porque o Michael acabou se machucando, teve uma lesão muscular, a gente não sabe o grau, mas deve ficar afastado há algum tempo. Enfim, Felipe Luiz foi muito inteligente e o Flamengo voltou a dominar o time do Vasco, que só teve uma chance no jogo, foi aquela cabeçada do Verratti na trave. Teve um outro chute do Zuccarello também no segundo tempo, passou ali próximo da meta do Rossi, mas de resto o Vasco não assustou o Flamengo. O Flamengo dominou aquilo, o que quis e o que não quis no jogo. E, enfim, o Vasco realmente me preocupa, já disse isso aqui, o Vasco me preocupa muito o atual momento. E o Flamengo, nesse momento, por aquilo que a gente vê no futebol brasileiro, se começasse hoje o Campeonato Brasileiro, eu diria para você que o Flamengo seria o meu favorito para a conquista do campeonato. Né? É uma afirmação. Seria o meu favorito. Sim. Porque, por exemplo, o Palmeiras, que seria uma outra equipe, Está oscilando muito mais para baixo do que para cima. O Botafogo ainda não tem time. O Botafogo não tem nem técnico, quanto mais time. Vamos falar sobre isso aqui a pouco. O Corinthians é um time que está muito bem no Campeonato Paulista, mas vamos ver em nível nacional como ele se comportaria. O Atlético tem os seus altos e baixos também. Acho que o Atlético Mineiro é outra equipe, principalmente com o Cuca, né, que é talhado para dirigir o Atlético Mineiro. Eu acho que pode ir bem também no campeonato. O Cruzeiro ainda está se achando, né, com um novo técnico. Então eu colocaria, se hoje começasse o campeonato, e não está muito longe de começar, que vai começar agora já no mês de março, eu colocaria o Flamengo como favorito, até pelo time que tem. E o Flamengo já disse ontem, o Flamengo emitiu um comunicado dizendo que o Flamengo não venderá nenhum jogador nessa janela de transferência. Inclusive melou a questão do Lohan. Do Lohan, que ele ia viajar ontem à noite. Isso, aí o clube que estava contratando ele não chegou a um acordo. Então ele vai ficar mesmo no Flamengo, enfim. Então eu acho que o Flamengo faz bem. Por quê? Porque a gente vai ter o Mundial de Clubes agora no meio do ano. Então a representação dos times do Brasil tem que ser a melhor possível para fazer um papel bonito. Não adianta você chegar lá só para disputar. Imagina se esses times chegam lá e levam uma pancada de todo que é lado. Como é que vai ficar a imagem deles para o futebol brasileiro também? Então eu acho que o Flamengo faz muito bem em pensar nesse sentido e por isso eu acho que o Flamengo é o grande favorito aí para as conquistas, não só do Campeonato Estadual do Rio, mas também numa possibilidade do Campeonato Brasileiro. Lulinha também pensa da mesma forma, chegou a ver Flamengo e Vasco, e o que você achou tecnicamente do clássico? E o Flamengo realmente foi superior o tempo todo, né? Mereceu vencer? Foi superior o primeiro tempo todo, parte do segundo tempo o Vasco voltou pro jogo, depois do intervalo, jogando muita bola, mas o gás foi pouco, né? Então, tecnicamente é inferior ao time do Flamengo e sobrou Flamengo, né? Tranquilamente. O Vasco é o que é aquilo que tem lá, não adianta. Tá tentando daqui e dali, não soluciona a questão de SAF, é uma confusão tremenda, né? O Vasco é a SAF mais enrolada, nem sei se é, porque não é SAF mais, hein, Duarte? Eu não sei se é SAF, porque juridicamente é uma briga aí, né? Tem um grego aí, cadê o grego? Cadê o grego? Já a gente vai entrar no Vasco. O grego só se fala, não se vê nada, né? Já nós vamos falar do Vasco especificamente, vamos trazer até um material aqui que a gente separou para ilustrar bem essa situação do Vasco, mas o Felipe Luiz se manifestou, né, Toninho? Logo depois do clássico, né? Não, até porque sobre essa situação, né, que a gente falou aqui, a questão da entrada do Danilo como titular, o Léo Ortiz, que para mim é o melhor zagueiro do futebol do Rio de Janeiro, ficou no banco de reservas. Ele analisou essa situação e disse até na possibilidade de mudar o esquema de jogo do Flamengo, jogando de repente o rubro-negro com 3 zagueiros. É uma possibilidade que ele admite. Vamos ouvir então o Felipe Luiz aqui no programa. Ainda não tem nada definido, mas a contratação do Danilo é um acerto muito grande por parte do Boto,
porque eu acredito que um jogador desse calibre, que vem no nosso elenco, um jogador que era titular da seleção brasileira, que era titular da Juventus até dezembro, escolhe vir para o Flamengo, e como eu falei na outras vezes, e perdoando muito dinheiro, fazendo um esforço muito grande para poder jogar num clube que ele ama, é muito interessante isso pro Brasil, pro futebol brasileiro primeiro, pro escudo do Flamengo. É muito importante que um jogador escolha isso, porque demonstra a grandeza que esse clube está hoje, né, que pode permitir e pode oferecer aos jogadores do nível do Danilo ser campeões. Então isso é muito importante. E a concorrência entre eles é o que vai elevar muito o nível deles, né? Depois eu vou escolher alguns deles em algum momento vão ficar com certeza bravos comigo, mas eu sempre digo e penso e acredito firmemente que o campo fala. E se eles estão falando no campo, os três estão insubstituíveis, eu vou ter que fazer alguma coisa para os três jogarem. Então, assim, depende deles. Simplesmente isso. E eu vou escolher sempre os que me falarem mais no campo. Mas, claro, com tantos jogos, todos eles vão jogar. Aí o Felipe Luiz, admitindo a possibilidade até, dependendo da situação que o Flamengo se encontra, de colocar até 3 zagueiros. Realmente ficaria com um trio ali na zaga muito forte, né? Com o Danilo, com a experiência que o Danilo tem, ao lado do Léo Ortiz, que é um baita de um zagueiro, e o Léo Pereira, que dos três talvez seja o mais fraco, mas que encaixa muito bem com eles ali. Então eu acho que o Flamengo está muito bem servido ali com o Danilo, com essa entrada do Danilo na zaga. Agradecendo evidentemente o pessoal da Arena Web, que está sempre disponibilizando também esse material de áudio, de vídeo, para que a gente possa também aproveitar aqui no nosso Diretoria FC e, claro, as emissoras de TVs, aquelas que fazem parte do dia a dia dos clubes, que a gente sempre disponibiliza o material. Atenção! Já tenho a última rodada do Campeonato Carioca, o campeonato mais charmoso. Agora a gente desenvolve, traz logo a última rodada, ou daqui a pouquinho no nosso segundo bloco, hein, comandante? Daqui a pouquinho, né? A produção tá dizendo aí, mistério. Quem joga sábado, hein? Quem joga daqui a pouco, né? Daqui a pouquinho, né? Tá bem? Vamos esperar? Combinado. Tá combinado, então, nós vamos aguardar, porque já você vai saber. Flamengo joga no sábado ou no domingo? Tem título, hein? Tem Taça Guanabara em jogo, né, Toninho? Tem título. Nesse momento, Flamengo tá com a mesma pontuação que o Volta Redonda, mas na questão dos critérios de desempate, o Flamengo hoje já seria o Flamengo do Brinquinho campeão. Da Taça Guanabara. Não vale título? Claro que vale. Eu gostaria de ter lá na minha estante, na minha casa, o troféu da Taça Guanabara. Você não gostaria não, Lola? Claro, com certeza. Então, enquanto você não tem o troféu, eu vou te dar essa bola. Vou botar o boné aqui. Tá, bota esse boné. Eu te dou essa bola. Não, por isso que eu tô enrolando, tá sentindo? A bola aqui. Por isso bola. que é isso aqui. Deixa eu mandar um abraço aqui para um vascaíno. Hora do Jabá, vamos lá. É o nosso Botelho da Macotintas. Cadê aquele selo? Olha aí, Macotintas. Você vai comprar tinta? Quer comprar tinta? Você que mudou, tá precisando de uma tinta lá? Tá aí, ó. Qualquer lugar do Brasil, você fala com o vascaíno Botelho da Macotintas, que fica na Frei Caneca 95. WhatsApp, tá tudo aí bonitinho aí. Valeu, Botelho, um abraço. Que legal, que bela dica. Então tá, já tem muito mais pra você aqui no Diretoria FC. Aguarde aí. De volta com o Diretoria FC no nosso futebol, o nosso canal. Como promessa é dívida, no bloco anterior eu falei que a rodada oficial da última de classificação do campeonato mais charmoso do país, o Campeonato Carioca, estava no forno, né, Lula? E nós já temos, inclusive... Tem aí a tabela. Só você pedir. Primeiro eu vou mostrar aqui o Madureira, olha aqui, ó, a galera do Madureira tá animada, hein? Só depende dele. Do Madureira. Eu tenho uma camisa do Madureira, sabia? Tem? Traz aqui pra ilustrar, pra mostrar pra galera. Vamos à escala então, estilo rádio. Vamos lá. E agora, direto da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, você vai ficar sabendo a última rodada do Campeonato Estadual, estilo Denis Menezes, do Rio de Janeiro.
Sérgio Guimarães fala da federação. Alô, Sérgio. Alô. Tá com o rame. Tá com o rame. Pede um brinquinho então pra ajeitar. Atenção aí. Posso entrar, Lula? Melhorou. Vai. Maravilha. Beleza, Lula. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro acaba de divulgar através do diretor de competições, Marcelo Viana. Alô, Marcelo. Aquele abraço. Tá sempre com a gente, né, Toninho? Sempre com a gente. A última rodada do Campeonato Carioca na tela. Coloca aqui ou coloca ali. Coloca em qualquer lugar. Essa é a última. É né? a última. Tá conseguindo enxergar, Lula? Olha lá, aumentei pra você, Lula. Olha lá. Os legal. jogos de sábado, Lula. Eu acionei você na federação, manda pro ar. É, mas que eu tava puxando o saco do chefe, Isso, entendeu? Puxa o saco de chefe. Por favor, vai ter aumento esse mês ou não? Olha aqui, trabalho. 22 de fevereiro, sábado, 4:30 da tarde, Flamengo e Maricá no Maraca. Repita. 4:30 da tarde, sábado, Flamengo e Maricá no Maraca. Atenção, deixa eu fazer aqui um questionamento. O Flamengo não reclamou do horário do jogo? Questionando também. Não, mas o Flamengo tá não. parecendo uma zela. Não, mas o Flamengo. Tá parecendo quem? Cadê ele aí? Só Mas o ficou Flamengo a não bola reclamou. do náufrago aqui. O Flamengo não reclamou do horário do jogo? E foi jogar Vasco da Gama e Flamengo 21h45? E vai jogar realmente? Será que esse Aí agora horário tá mantido, aceitando 4:30? pra jogar 4:30 da tarde? As coisas mudam assim tão rápidas, né, Lula? O Flamengo reclamou de jogar no horário da tarde, foi jogar à noite. E agora aceitou jogar no sábado 4:30 da tarde? Vale título, hein? Vale título, hein? Tá classificado, tem o melhor time, né? Tá apostando nisso. Ah, né? então tá, então tudo bem, como é que as coisas mudam. Também no sábado, dia 22 de fevereiro, 4 da tarde, 4:30, Boa Vista e Volta Redonda no Elci Rezende, lá em Bacaxá. Quero fazer um agradecimento ao Bacaxá, fui fazer o jogo pela Super Rádio Tupi, Boa Vista e Botafogo em Bacaxá. Muito obrigado pelo tratamento dado à equipe. Nós tivemos ar-condicionado, geladeira, aguinha, um refrigerantezinho, aquele café. Por falar em café, que café é esse que nós estamos tomando aqui no Diretoria FC? De onde vem? Qual é a origem? Café Cash Studio. Olha que delícia, ó. Tem, maravilha. Tem pão de queijo, tem torta... Empanada. Eu comi uma empanada omelete, de recheada com presunto e queijo. Acho que é isso, não é uma delícia, uma coisa. Tem omelete uma também? Tem uma torrada. Aqui é o estúdio. Sim. No primeiro andar fica o café, que é primeiro mundo e é frequentado aqui pelo pessoal da Petrobras, o prédio todo da Petrobras. Comi uma torrada, acho que é italiana, que vem com queijo derretido. Nossa Senhora. E com uma azeitona preta, que não... Lembrei do Tiãozinho Pereira agora. Alô, Rogério saudoso Ribeiro! Tiãozinho Pereira, uma maravilha. Falou em azeitona. Alô, Rogério Ribeiro, aquele abraço. Dito isto, a hora do jabá, nós vamos agora continuar falando dos jogos que também ainda teremos no sábado. 22 de fevereiro, 18h45, Sampaio Correia e Portuguesa no Lorival Gomes, lá na fazenda do seu Lorival. Passamos pro domingo. Sabe o que vai acontecer domingo? O que é que vai? Qual é o filme? Começa a cantar parabéns pra você aí. Parabéns pra você nessa data. Isso é meu aniversário domingo. 23 de fevereiro. Segunda-feira o almoço é por conta dele. Eu quero torta igual que a Pisotti teve aqui no aniversário dela. Primeiro na Praça São Salvador, com o Zé Encrenca, com direito a pagando tudo. Gin, cerveja. Aquele restaurante mais caro ali da São Salvador. É aquele que o Mário Belisário gosta de levar a patroa para jantar. Mário Belisário. Tem um ali, um restaurante ali próximo da tua casa. Portuguesa que é bom. também, né? Comida portuguesa. É isso aí. Portuguesa. Tá chegando dinheiro, ó. Vou pagar com todo esse dinheiro. Guarda aqui, me dá aqui. Diretor, pra pagar o meu aniversário domingo. Eu posso gastar. Pode. Duarte é mão de vaca, vou deixar com ele, que ele não gasta. Sabe com quem ele parece? Parece com o Rui Guilherme. Nossa, o Rui Guilherme tem escorpião no bolso. No domingo, dia do aniversário do brother, 4 da tarde, Fluminense e Bangu no Maracanã. 4:30 da tarde. Também tem jogo? Não, Guimarães, porque todos serão também no mesmo horário, 16 horas. Tem clássico. Vasco da Gama e Botafogo. Lula, São Januário, a polícia liberou, né, Lula? Tá liberado. Eu tô escalado lá, né, Eduardo, nesse jogo, né? Se não mudar, né? Tô tomando sol na cara, na cabine lá.
Mas faz parte, né? Eu adoro fazer jogo em São Januário. Qual é o detalhe? A gente vai ter 3 torcidas no Rio de Janeiro. Andando muito próximo. Não vai acontecer nada. Mas tem blocos também de carnaval. Tem blocos de carnaval. Falar em blocos, hein? A galera invadiu aquelas piscinas do Museu do Amanhã. Isso é o Brasil, né? Inacreditável, os blocos rolando. Olha aqui, eu vou dizer uma coisa pra vocês que é o seguinte, os blocos são ok, beleza. Agora eu acho que a população do Rio de Janeiro deveria ter um pouco mais de... Tá sem tempo, A população do Rio de Janeiro deveria ter um pouco mais de educação. O relógio. O que a gente vê de pessoas assim, depois de tomar cerveja, encostando nos postes, meu amigo, é uma festa. Pra fazer xixi? E as mulheres, enfim, os homens. A galera que caiu lá naquela piscina, que não é uma piscina, todo mundo classe média alta, todo mundo de grana. Lógico, todo mundo exatamente. de grana que fez aquele negócio lá, que a galera tava pura, maravilhoso, tava todo mundo puro? Mas aí o carnaval vale tudo. Tava todo mundo puro? Não, todo mundo devidamente abastecido. Tira então, por favor, da tela, acabou, já falamos de futebol carioca. O Carrilli, ou Carilli, para quem preferir, se manifestou sobre Vasco e Flamengo. Tivemos no primeiro bloco o Felipe Luiz falando o que foi o Flamengo superior. O Vasco, você já fez uma crítica forte, disse inclusive que a galera não fique triste com Antônio Carlos Duarte, mas ele confirmou aqui que dificilmente o Vasco vai ter condições de fazer alguma coisa, de conquistar títulos neste ano de 2025. O que falou o treinador do Vasco sobre o clássico e qual foi a bronca dele? Ele disse que mudou um pouquinho a maneira de jogar do time no segundo tempo, que o primeiro tempo realmente o Vasco foi muito mal. Tivemos aquela discussão entre Verratti e Léo Jardim, a questão dos laterais, do apoio dos laterais, que é uma arma que o Vasco não conseguiu usar no jogo de sábado, no primeiro tempo, no segundo tempo usou um pouquinho, enfim. O Carille falou após o jogo sobre essas situações. Começando por essa discussão, eu não vi, tá? Não sei se é porque eu saí primeiro ali, eu não vi. Primeiro tempo foi de chutão, né? No segundo tempo a gente rodou a bola, procurou trabalhar pelos lados, só pensando rápido aqui quantos cruzamentos o Puma chegou e fez no jogo. Zuccarello também chegou, Piton pela esquerda, mas o primeiro tempo foi abaixo como todo mundo, não achando alternativas e fazendo essa bola longa no Verratti, que não é o melhor para nós, porque a gente não tem jogadores para atacar espaço se o Verratti daqui um pouquinho ganhar a bola. A gente não tem característica para isso, por isso que a gente tem que ficar com a bola no nosso pé, abrir melhor linha de passe para que a gente entre no campo do adversário com a bola no nosso pé, né? Estamos tendo dificuldades, né? Mas eu acredito que é o melhor que a gente tem que fazer e persistir e trabalhar com essa ideia de jogo. Aí o Carille, portanto, admitindo que realmente algumas falhas acontecem, ainda estão acontecendo na maneira do time trabalhar, que terão que ser corrigidas, mas Carille tem que corrigir isso o mais rápido possível, porque senão, e o Vasco divulgou... Você acha que é injusto fazer qualquer tipo de crítica nesse momento ao trabalho do treinador do Vasco, Antônio Carlos Duarte? Não, porque ele também não tem... Já dizia Otto Glória. O que diria? O Otto Glória, ele falava o seguinte: sem ovos não se faz um bom omelete. Então é complicado, né? Ele não dá para fazer. Você gosta de omelete, Antônio? Adoro. Bem recheado, então adoro. Quantos ovos são necessários para fazer? Um bom omelete? Uns 4, pelo menos, uns 4 ovos. Qual o recheio que você gosta do omelete? Salsinha, cebola, salsa... presunto, queijo, fica uma delícia. O Sherlock disse que ele prefere sempre 2 ovos. Olha só, e eu por falar em Vasco, olha, o Vasco vai jogar contra o União Rondonópolis pela Copa com do Brasil. Time misto? Não, o Vasco divulgou a relação, vão os melhores. Então desistiu. Não, vai todo mundo, e o Ryan, jogador que foi campeão agora sub-20, se apresenta diretamente lá em Vitória. Maravilha, que é um bom reforço. Pra mim é um ótimo reforço pro Vasco. Pode ser que agora o Verratti não fique tão isolado no ataque. Até porque ponto a torcida tem que ter paciência, ô Lula. Eu acho que é difícil, né, a gente pedir paciência ao torcedor, mas com o treinador, você acha que ele tem algum tipo de culpa pelo que o Vasco não rendeu até agora? Não, claro que não. O Carille, que você chama de como? Carille. Esse é técnico que sabe, conhece, é do ramo e tem que segurar, entendeu? Dependendo ou não do que acontecer com o Vasco da Gama,
não vem com esse negócio de ir demitindo, não. Eu sou a favor da permanência do técnico. Porque o elenco que ele tem é aquele lá, meu amigo. Tem que aguardar aí a coisa clarear, né? O Vasco buscar novos reforços para jogador que entre no time para jogar, né? Isso. Então tem que dar tempo ao tempo. Tempo ao tempo. Tempo ao tempo. Quem é que dizia assim? E o tempo não para. Ayrton Rebelo. De coração a coração. César Riso era passar o tempo. E o Luiz Carlos Silva? Luiz Carlos Silva fala: a hora é essa, galera. Aí outro dia eu perdi o relógio na cabine, cadê o... Música de historinha, tava sentindo falta, música de historinha, vamos lá. Não consegui achar o relógio, mas depois eu procurei para lá, procurei para cá, achei, aí eu falei, agora vamos com a hora certa. Mas você não mentiu. Não menti. Aliás, aqui ó, futebol tem manda aqui, coloca essa tela aqui ao centro, por favor, aqui ó. Qual tela? Essa aqui com o campo de futebol aqui. Teve um amigo que perguntou que tá querendo ser narrador. Ah, sim. Narrador de futebol. Como é que você faz? Aqui no meio campo, as jogadas sendo executadas aqui, sim, é um ritmo de transmissão. Sim. Por exemplo, o cara tá aqui, subiu o zagueiro, cortou, vem o lateral. Isso aqui é com calma. Tá. Quando a bola tá aqui, começou a se aproximar, vai nascer uma jogada perigosa, você vai aumentando o ritmo da transmissão. Não é? Dar emoção. Sim. E não é gritar como também, é que não. É, então? Como é que futebol é? não é gritado. Como é que é? Então vai. Você tá aqui, ó, bola no meio campo, dominando agora Coutinho. Coutinho abriu agora na esquerda, entregou para Piton. Quando ele vai chegar, Piton vai à linha de fundo, vai cruzar, porque vem jogada perigosa. Aí você sobe o ritmo. Perfeito. Sobe o ritmo. Que aula, cada hein? um tem um estilo, então aqui é mais calmo, é tranquilo. Quando chega aqui, goleiro espalmou, tal, dá um brilho, né, Duarte? É mais ou menos isso, tá? Não, depois nós vamos fazer um programa aqui. O comentarista tem que ter que dose pra tentar contrabalançar a locução e o comentário na hora quando ele chegar, por exemplo, detalhe, foi isso mesmo, Antônio Carlos Duarte? É, exatamente, eu acho que a explicação do Lula é perfeita e o ponta, o repórter que eu fui durante muito tempo e você ainda faz com brilhantismo. Muito obrigado. A reportagem, o ponta, ele tem que saber o seguinte, ele não pode falar exatamente aquilo que o narrador falou. Porque tem gente que repete. Ele tem que mas sabe pegar o que é? É o cara que não estuda, não conhece os times, ou então o óculos está ultrapassado, hein, Toninho? Ele tem que pegar algum detalhe que tenha fugido ao narrador. Por exemplo, às vezes um empurrãozinho dentro da área, alguma coisa assim, entendeu? Ontem me deu vontade de falar no jogo do Fluminense que o Canóbio tomou uma porrada, aí caiu o Rote do Canóbio. Esse é o detalhe, né, Toninho? Sim, o cara tem que ver, de repente, porra, o Barbosa perdeu o dente. Tu achou o dente no Barbosa? Alguém achou o dente no Barbosa? Eu não sou dentista. Mas alguém falou pra você tomou... Eu nem sabia, eu nem sabia. Ele não tomou uma porrada do... Me diz aqui uma coisa, o Riquelme passou mal? Tive essa informação? Passou mal, passou mal. E teve um repórter também de uma rádio que tava passando também? Mal no intervalo, hein? No intervalo? De uma rádio conhecida, hein? O cara tava passando mal, tive que arrumar gelo, tive que arrumar água pra ele. Esse negócio essa turma hoje, né, que tá fazendo rádio, essa galera mais nova aí, modinha, eles são de uma outra época. Agora, o cara não pode querer fazer ponta olhando celular e filmando pra jogar na rede. É isso aí. Entendeu? Porque aí ele não vê a jogada quando você chama, você tem que ficar de olho. Eu tenho um caderno, eu uso um caderno, Diria Valdir Amaral. O cara, já contei isso aqui lá em Bangu. Gol do Bangu! Aí o Valdir, não sei lá, o Cigarros Continental informam. Hoje nem pode mais falar em cigarro, né? Em propaganda, mas isso é história, tem que ser contado. Aí o cara falou, gol de, um exemplo, Luizão. Aí o Valdir, 1-0 Bangu, não sei o quê. Uns 3 minutos depois o cara falou, Valdir. Aí ele falou de novo, informando aí, não sei quem. Aí o cara falou, eu vou corrigir, o gol não foi de Luizão, o gol foi de Zezinho. Aí tudo bem, no outro dia o Valdir chamou o cara na rádio e falou, meu filho,
primeiro apura, você está informando, não tem pressa, confirma quem fez o gol. Perfeito. Eu estou treinando o seu Valdir, então vai para casa treinar, quando você ficar bom do negócio a gente chama você de volta. Não voltou nunca mais. É claro, só bom fica, né? Só bom Agora, permanece. Todo né? mundo erra. Por exemplo, ontem eu... Mas tem que ser humilde. Teve um chute do time do... Foi quem ontem? Fluminense? Teve um chute do Nova Iguaçu, que a bola foi na rede, que deu a impressão de gol. E o nosso locutor também narrou. Eu gritei gol. Que teria sido gol. O garotinho também. Eu gritei gol, falei gol do Nova Iguaçu. Aí o Álvaro falou assim, não entrou não. Porque eu, com mais calma, eu falei, se não entrou, não é gol. Sim. Mas enganou todo mundo aquela bola. Ser. Bom, o garotinho narrou gol também. Ele, infelizmente, narrar, ele né? achou que de repente tinha sido gol. Quando ele começou, essa bola bateu na rede, que enganou todo mundo, né, brother? Né, Sérgio? Aí eu falei, inclusive eu que estou aqui, achei que também a bola entraria, mas infelizmente ela não entrou. Bateu na rede do lado de fora, mas teve desvio. Esse é o detalhe. Escanteio que favorece o time do Flu. É isso. Gostou, aí. Lula? Maravilha. Me contrata aqui pro diretoria. Foi muito bem contado. Você está falando de um dos gigantes da comunicação, que é o garotinho, né? Muito obrigado. E você também Carlos é Araújo. um gigante. José Carlos Araújo. Aí Agostinho Gomes na Rádio Nacional. Música de historinha outra, já sentiu que hoje tá danado. Já falei né? aqui também, mas a gente tem que repetir. O que é bom a gente repete. Repita. O Agostinho Gomes ficava falando para mim assim, Luiz Carlos Araújo. Aí eu entrava lá na Rádio Nacional, que hoje nem há mais, aquilo agora virou um prédio residencial, né? Na Praça Mauá. Vai ser aí turístico. Luiz Carlos Araújo, aí falaram pra ele, qualquer dia você vai falar isso no ar, não deu outra. É verdade. Um dia eu tava transmitindo um jogo, aí o Agostinho me chamou, Luiz Carlos Araújo. Ficou no subconsciente, né? Ficou no subconsciente. Ficou no subconsciente. Agora, o que ficou também no subconsciente, galera do Diretoria FC, foi o Mano Menezes, técnico do Fluminense. Sabe o que aconteceu? Sim. Ele ficou chateado com a pergunta do companheiro, o Cícero Melo, que o Cícero Melo falou assim, ô mano, será que os jogadores não conhecem o regulamento do campeonato? Porque mais um gol, o Fluminense passaria o Vasco e ficaria no G4. Cobrou, Toninho. Mano Menezes cobrou. Ou o Cícero que mandou a pergunta equivocada ou errada? Teve manifestação sobre isso, não teve? Não, mas eu acho que é importante. A pergunta do Cícero foi pertinente, né? Porque o regulamento, o Fluminense aí ficaria numa situação... Fez 2, se fizesse mais um, o Fluminense passaria o Vasco. Ficaria numa situação mais cômoda, né? Nesse momento estaria dentro do G4, o que seria muito mais cômodo para o Fluminense do que depender da última rodada, de ter que, embora o Fluminense, na minha opinião, de todos é o que tem um adversário mais fácil, porque vai enfrentar um time que já está rebaixado. Então eu acho que o Fluminense eu acho que dificilmente ficará de fora, né, do G4. Eu acho que vai ser difícil, porque o Vasco e o Botafogo jogam agora no meio de semana, o Vasco joga nesta terça, o Botafogo joga na quinta a Recopa Sul-Americana lá na Argentina, portanto eu acho que vai ser mais complicado para esses dois times. Então acho que o Fluminense vai ter a vida mais facilitada. Você acha que o Fluminense também terá a vida mais facilitada? Luiz Carlos Silva vai enfrentar o rebaixado Bangu? Pode ser, né? Mas aí o Bangu entra, será que teremos aquele incentivo pro Bangu? Acho que não há necessidade, queria dizer né? o quê? Mala branca? Mala branca, aquele bicho extra. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Quanto é que você daria, por gentileza, nesse bolo que tem aqui para o Bangu vencer o Fluminense ou empatar? Quanto tem aqui, Lula? Isso é sem valor, hein, galera? Isso aqui não é dinheiro de verdade, não. Pô, não adianta querer aparecer aqui, não. Não, porque isso aqui, senão depois o Banco Central vem aqui para tentar pegar todo mundo, Antigamente o Meirelles no Banco Central, lembra? Levou o dinheiro de muita gente, hein? Ou você é do tempo do antigo Delfim? Essa turma ministro da Economia, lembra? Vamos falar de política. Vamos falar de política. Mas ganha o Fluminense ou não, Lula? Ganha, o Fluminense bate o Bangu, tranquilo. Então tá. Sem mala. Ô, Sherlon, coloca aí o Mano Menezes falando sobre a pergunta feita pelo companheiro Cícero. Jogadores conhecem regulamento das competições que participam? A gente sai feliz com a vitória, porque era um resultado que nos aproximava aí dos 4 que vão passar, mas a gente sai meio feliz com a outra parte, porque pensa que criou oportunidades suficientes para fazer. Já criou no primeiro tempo, na minha opinião. Depois do 1-0, já teve 3 oportunidades de ouro para fazer o segundo, foi fazer no final.
mas podia ter feito antes e no segundo tempo também podia ter feito, né? O que parece não é, eles sabiam regulamentar. Tá? E já insistimos no intervalo sobre isso, né? Então é assim, às vezes falta alguma coisa que ainda falta na equipe. Penso que exageramos um pouco na retenção de bola, até sofremos algumas faltas bem violentas, porque demos a chance da marcação chegar mais dura, né? Escolhemos errado o último passe, a finalização final, a escolha final chutamos no travessão, o goleiro fez uma defesa bonita, Cano perdeu um gol, né? Que a bola veio boa para chutar, subiu um pouquinho. Assim, a gente teve lá para fazer, quis fazer, mas só conseguiu fazer 2-0, por isso que a gente sai meio feliz. A gente sai meio feliz, né, mano? O que seria meio feliz? Quase feliz. Quase feliz, né? Entendi. Muito obrigado. Tá nem triste e nem infeliz. É mais ou menos isso? Alegre ou triste? Mais ou menos. Um meio termo. Meio termo. Meio barro, termo. Meio tijolo. Notícia do Fluminense desta segunda-feira. Toninho, Otávio liberado para viajar para se apresentar ao Fluminense, é um volante que Mano pediu para ser contratado, e Everaldo, atacante do Bahia, também reforço tricolor. O que você acha? 2 jogadores interessantes, o Otávio acho que vai encaixar bem ali naquele setor de meio campo, o Fluminense ainda está vivendo aí das viúvas do André, né? Como? Desde as viúvas do André, desde que o André saiu. Esse aqui gostava, né? Também. Cadê ele? Eu não sei. Sumiu. Mas eu também gostava, eu acho que todo mundo gostava do André, né? Mas enfim, o Fluminense não, vai ser difícil encontrar um jogador, um substituto para o André ali. Então o Otávio está vindo aí, vamos ver se encaixa direitinho. O Everaldo é um jogador que teve algum destaque no Bahia, fez alguns bons jogos na equipe do Bahia. Acho que são 2 bons reforços para o Fluminense. Acho que o Fluminense tem aí um crescimento legal com a vinda desses 2 jogadores. Você lembra do Otávio? Ele tá perdendo espaço com o Cuca. Perdeu. É bom jogador. Ele é o chamado cão de guarda, né? Ele é um jogador que faz ali a proteção. Teve uma fase muito boa no Galo, mas perdendo espaço. Porque o que acontece também nem é muito perder espaço. E vem acontecendo ultimamente no futebol do Brasil, e isso é saudável, os clubes agora estão mais propensos a, entre eles, né, o Duarte, um rodízio. O jogador do Grêmio vai para lá, do Atlético vem para cá, o Palmeiras para lá. Só rapidinho, teve um jogador que foi aí como lambuja na troca do Paulinho com o Palmeiras, acho que é Patrick também, jovem, um garoto. Isso. Meu amigo, eu confesso a você que não me lembro de ter visto esse garoto jogar. Ele entrou no segundo tempo do jogo do Atlético contra o Tombense. Sim. É craque, hein? E o Hulk tá arrebentando no Campeonato Mineiro, né? O Hulk com 38 anos. O falta dele foi bem inacreditável, né, rapaz? Fantástico. Agora, tu conhece o Everaldo? Atacante, 33 anos? Fez vários jogos, Everaldo é excelente reforço no Bahia, bom jogador. Muito bom, Everaldo. Ele joga mais o quê? Pela direita, né? Jogador mesmo, ali pela extrema direita. Jogador de lado que eles falam agora. Muito bom, muito bom. Você vê, o Fluminense hoje tem, que jogaram no Galo, ele tem o Keno. Isso. Guga e o Otávio. São os que eu me lembro agora. São 3 jogadores que passaram pelo Atlético Mineiro. E essa troca é boa, é legal isso. Uma informação. Ganso, miocardite. Dia 26, a reavaliação, mas o Fluminense também está à procura de um meia com características idênticas à do jogador Ganso. Pra gente concluir os clubes do Rio, o Caçapa chegou, se manifestou, o Cláudio Caçapa do Botafogo, nosso Sherlon, coloca aí o que disse o Cláudio Caçapa sobre o time que terminou o jogo contra o Boa Vista e já pensando e projetando o que vai acontecer no Botafogo contra o Racing. Quinta-feira é Supercopa. Seja bem-vindo, Caçapa. Como eu já disse e repito, muito feliz em poder fazer parte da família novamente.
Agora é trabalhar bastante. A gente está com bastante jovens, como teve no dia de hoje. Lógico que ainda tem outros atletas que chegarão. Como eu disse, o momento é de trabalhar, pés no chão. Lógico que 2024 foi um ano maravilhoso, mas já deixamos para trás, já estamos em 2025. Precisamos fazer com que 2025 seja tão bom quanto, ou quem sabe até melhor, para o Botafogo agora em 2025. Isso, agora o nosso próximo jogo é essa final tão esperada também para todos nós. Né? Então me sinto lisonjeado em fazer parte, né, desse jogo histórico, né? E com certeza nós vamos com um time forte, nós vamos em busca desse título, porque para nós é a continuidade de tudo aquilo que eles fizeram, e agora eu também fazendo parte, tudo aquilo que eles fizeram em 2024, podendo já ser campeão logo no início de competição nesse ano de 2025. Nada melhor que coroar com um título internacional. Tuninho, Botafogo e Racing, primeiro jogo quinta-feira, El Cilindro em Buenos Aires. Botafogo é favorito? Não. Acho que vai ser um jogo duro, porque jogos entre brasileiros e argentinos pegam sempre muito fogo. Cadê o time do Botafogo, Lula? Chegando. E o técnico? E o técnico? Tá aí, é o Cláudio. Esse é o técnico interino permanente. Já conseguiu entender interino permanente? Ele vai ficar, vai ser ele também tem um domínio ali do elenco, o cara experiente, o nosso Cláudio, ele jogou na França um bom tempo, né? 7 anos como interino do Lyon também, lá como ele técnico. Era o Cláudio Caçapá. Caçapá é sinuca, Lula. É Caçapá, mas aqui é Cláudio Caçapa, mas tá. Ele quer ser chamado de Cláudio agora, né? Eu tenho um amigo Cláudio nosso Caçapa. que pediu pra ser chamado só de Cláudio. Tá certo, tem um amigo nosso que é responsável pelo som, pela sonorização do Diretoria FC, que na Caçapa ele não é mole. O que ele tem de filhos, rapaz, o que ele caçapa, o que ele usa o taco, é uma loucura. Tá na hora de ir embora, ô moleque? Tá na hora. Ô moleque, ô parceiro. Lá, terminou, Duarte. Vambora, Duarte, aquele abraço aí, ó. Não, passa esse dinheiro aí pro Rui Guilherme, por favor. Pô, gente, aquele abraço, tá, Tony? Tá. Valeu, galera. Valeu, Briquinho. Tá valeu, Marcela, você subiu. Depois tu vai se arrepender, hein? Tá terminando mais uma edição do Diretoria FC aqui no nosso futebol, o nosso canal. Aquele abraço, até a próxima. Tchau.